Fala, galera! E aí, beleza? Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo, independente do horário que você esteja assistindo aí, que você tenha um ótimo dia e esteja nos seus melhores dias. Agradecendo a Deus pela prova que você fez, agradecendo a Deus que vai dar certo, que tudo deu certo na sua vida, que Deus possa estar iluminando cada um de vocês. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Caio. Sou Caio Macedo, sou professor de Geografia, formei em 2011 pela Universidade Estadual de Montes Claros, dei aula durante algum tempo, trabalhei no estado durante algum tempo como contratado, como designado, prestei alguns concursos, mas meu objetivo mesmo era concurso na área da segurança pública. Sendo assim, prestei vários concursos na área da segurança pública. Alguns deram certo, outros deram errado. Galera, o que eu quero falar com você é que se não deu certo dessa vez, você pode ter certeza, você continua no foco que vai dar tudo certo. Que tudo vai acontecer da forma com que Deus planejou na sua vida. Assim eu acredito, que eu acredito em Deus, que Deus planejou a melhor forma para você. Se não foi desta vez, é porque Deus não queria. Como eu te falei, tentei vários concursos. Tentei um concurso da Polícia Civil como escrivão, fiz 5 etapas da prova e chegou na hora de ser chamado para a escolinha, fiquei como excedente. Para o curso de formação, fiquei como excedente. Tentei para investigador, não obtive êxito. Tentei uma vez para a Polícia Militar de Minas Gerais, infelizmente perdi no exame de vista. Passei, estudei, estava dentro das vagas e tal, perdi no exame de vista. Tentei da Polícia Penal uma vez, perdi no teste físico. Tentei um tanto de concurso, galera. Mas quando você passa, quando você está focado, quando você não perde o foco, uma hora tudo dá certo. Hoje eu sou policial penal do estado de Minas Gerais, completo 6 anos amanhã, completo 6 anos exatamente amanhã, que estou no estado de Minas Gerais como policial penal. Gosto muito, muito mesmo do que eu faço. Gostava também muito de dar aula, mas assim, infelizmente, pelo lado financeiro, entre dar aula e ser policial penal, eu escolhi ser policial penal. Passei em alguns concursos, passei no agente socioeducativo, passei na Guarda Municipal, passei no MC Trans, fui aprovado em alguns concursos na área da educação para poder dar aula. Infelizmente, fiquei fora do número de vagas, não obtive esse para tomar posse. Mas assim, quando você passar, quando você conseguiu alcançar o seu objetivo, você vai ver que vai vir um tanto. Vai vir um tanto de coisa. Não perca o foco, galera. Não perca o foco. Estude. Tomara que dê certo dessa vez. Tomara que tenha dado certo. Mas se não deu certo dessa vez, é porque Deus não quis. É porque não era a sua hora. Então não perca o foco. Continue estudando. Se você conseguiu passar, se sua nota foi boa na prova objetiva, se sua nota foi boa na redação, já comece a treinar para não acontecer o que aconteceu comigo já. Perdendo no teste físico. Perdi no teste físico porque não prestei atenção nas notas de corte, não prestei atenção que dava para mim passar para o teste físico. Estava fora das vagas? Na época, estava fora das vagas. Mas por coincidência, ou então porque Deus quis me mostrar que eu teria que ter mais foco, todos do concurso que eu perdi no teste físico foram chamados. Então, assim, se eu tivesse focado um pouquinho mais, se eu tivesse prestado atenção um pouquinho mais na nota de corte, se eu tivesse acompanhando as notícias do concurso, eu teria treinado mais, eu teria treinado com antecedência, não teria perdido no teste físico. Mas Deus sabe o que faz. Logo no próximo concurso, em 2013, eu passei, deu tudo certo, tomei posse em 2017, demorou um pouquinho que eu falo, um tantão, foi um concurso enrolado com borra, um concurso chato com borra, tivemos que protestar, não sei o que, para ser chamado, mas deu certo. Deu certo, fui chamado, estou há 6 anos. Assim, pretendo sair um dia, não vou falar que eu não pretendo, mas estou satisfeito. Estou satisfeito com o que eu estou fazendo hoje. Como te falei, gosto muito de dar aula. Gosto muito de dar aula. Se eu conseguir conciliar as duas coisas, se eu conseguir fazer as duas coisas, eu farei e farei com muito orgulho. Me dedicarei o máximo. Galera, qual o objetivo nosso aqui hoje? O objetivo nosso é corrigir a prova do Corpo de Bombeiro para o quadro de oficiais, de Minas Gerais. Galera, deixa eu te falar, eu já fiz isso aqui com vocês para o quadro de praças, para o quadro de soldado. Eu já fiz isso com vocês. Já pegamos a prova que foi algumas semanas atrás
e corrigimos. Hoje nós estamos aqui para corrigir a prova para o quadro de oficiais. Deixa eu te falar, você que é novo, você que tem menos de 18 anos, você que tem mais de 18 anos e ainda não prestou, não prestou um vestibular, não fez um nível superior, esta era a sua oportunidade. Esta era a sua oportunidade. Galera, deixa eu te falar. Se você entrar no quadro de oficiais dos bombeiros com 18, 19 anos, você vai chegar rapidinho na maior carreira do bombeiro. Você vai chegar rapidinho, que eu não estou me lembrado aqui qual que é direito, se é tenente-coronel, se é... não sei. Mas eu tenho certeza que rapidinho você iria chegar. Se não foi dessa vez, é porque Deus não quis. Tomara que seja, galera. Tomara que dê tudo certo, que você entre como oficial agora do Corpo Bombeiro do Estado de Minas Gerais, que você possa desempenhar seu serviço da melhor forma possível, que você possa conseguir desempenhar o seu serviço com toda a presteza que o cargo que você ocupa te faz, com toda a presteza que você pode fazer, com toda a dedicação possível, com empenho, que você possa ser o melhor profissional possível. Beleza, galera? Deixa eu só te falar uma coisa. Para tristezas de alguns e para alegrias de outros que só tentaram o CFO, na minha opinião de professor de geografia, isso é uma opinião pessoal. Se é na minha, é pessoal. Sendo redundante, estou sendo redundante. Uma opinião, a minha opinião pessoal. Estou sendo redundante. Esta prova para o quadro de oficiais estava mais fácil do que para o quadro de soldados. Essa prova estava um pouco mais fácil do que o quadro de soldados. O quadro de soldados teve algumas questões que ficaram um pouco confusas, algumas pessoas vieram perguntar questões de porcentagem e tal, que não cabia recurso, a prova não cabia recurso, a prova foi, ao meu ver, a prova foi orientada da melhor forma possível, assim como também essa prova. Eu vou te falar a verdade, eu gostei. Gostei da banca, gostei da forma com que a banca questionou. Teve alguns professores, a gente viu gravando aulas, que não ficaram tão satisfeitos, mas eu, na minha opinião, gostei. Gostei da prova. Gostei, cobrou bastante. Cobrou uma parte que eu gosto, que é a parte da geografia humana, e cobrou uma parte da geografia física. A parte da geografia física que foi cobrada não foi tão difícil. Se você tivesse um pouquinho de conhecimento, você conseguia resolver a parte da geografia física. Já no caso da geografia humana, foi um pouco mais difícil, porque requer um pouco que você estude um pouco história, quer que você tenha um conhecimento. Mas assim, se você conseguiu, se você focou, se você estudou, você vai conseguir resolver pelo menos 2 ou 3 questões aqui na prova de geografia com os conhecimentos que você estudou lá na história. Você vai conseguir fazer isso. Então vamos lá, vamos começar, não vamos perder tempo não, porque o tempo é pouco, a gente não consegue chegar ao final, beleza? Como te falei, resolução da prova do CFO. Por que 2022 e 2023? O edital foi de 2022 e a prova foi de 2023, que é o ano que nós estamos atualmente. Vamos logo para a primeira questão. Eu vou te mostrar algumas figuras para você, que você entenda, e vou te mostrar algumas formas que você consegue. Deixa eu te falar. Prova de concurso, você tem que conseguir interpretar. Se você conseguir interpretar um pouco da prova de concurso, você já sai bastante na frente. Você já começa a entender. Se você conseguir eliminar um ou outro ali, pelo pouco conhecimento e tal, às vezes você estudou. Se você não estudou nada, você não vai passar. Isso é fato. Prova de concurso não tem sorte. Não tem sorte em prova de concurso. Se você estudou, você passa. Se você não estudou, você não passa. A seleção começa por aí. Então, assim, mas você, às vezes, não caiu aquilo que você focou mais, aquilo que você estudou mais, mas com um pouco de conhecimento, com um pouco de interpretação, com um pouco de lógica, a gente vai conseguindo interpretar. A gente vai seguir nessa linha de lógica, de pensamento, beleza? Vamos lá, então, questão 21, que é a primeira questão. São 5 questões, como todos já sabem aí, que os que fizeram a prova. Então, vamos lá, na primeira, questão 21. Diversos fatores contribuem para a formação dos subtipos climáticos existentes no Brasil. Subtítulos climáticos existentes no Brasil. Quais são as características do clima no Brasil? As características, quais são os climas? Clima tropical, clima semiárido, clima árido. Tem bastante climas no Brasil, mas vamos lá.
Entre esses fatores estão as massas climáticas, ou seja, as massas climáticas do Brasil. Ah, professor, já ouvi falar em massas climáticas e tal. Normalmente as previsões do tempo na televisão, eles falam muito sobre as massas climáticas, sobre o deslocamento das massas climáticas. De onde vem, para onde vai, qual a interferência, se vai chover, se não vai, a interferência das massas climáticas, se vai fazer calor, se vai ser um dia mais quente, se vai ser um dia mais frio. As massas climáticas ajudam a interferir nessas coisas. Sobre estas quais? Sobre estas massas climáticas, considere as definições a seguir. Trata-se de massa de ar que atua ao longo do litoral brasileiro, do Nordeste até o Sul do país, sendo originária no Oceano Atlântico, com características quentes, as características, quente e úmida, podendo provocar chuvas. Galera, deixa eu te falar. Na maioria das vezes, essa massa climática provoca chuva. Deixa eu só te falar algumas coisas que você vai saber. Algumas massas, elas atuam no Brasil. Elas atuam no Brasil. Deixa eu te falar, massa equatorial. O que vem na sua cabeça? Massa equatorial. Que está mais próximo do Equador, da linha do Equador. Massa equatorial, que está mais próximo da linha do Equador. Massa equatorial atlântica, ou seja, linha do Equador, Oceano Atlântico. É a massa que vem do oceano para a linha do Equador. A massa que vem do oceano para a linha do Equador. Massa equatorial continental. O que é massa equatorial continental? É perto da linha do Equador, que vem de dentro do continente, que atua partindo de dentro do continente. Beleza? Então, se você entender assim, massa equatorial Atlântida, vem linha Equador, Oceano Atlântico. Massa equatorial continental, linha Equador de dentro do continente. Mais na frente eu vou te mostrar uma figura que você vai conseguir entender essa parte aqui melhor. Vamos lá. Mas aí, vamos para a próxima para a gente poder não perder. Qual que é essa massa? Mas trata-se de uma massa que atua ao longo do litoral. Se é litoral, é o quê? Atlântida, primeiro. Então, vamos lá. Atlântida. Atlântica. Atlântida não, Atlântica. Oceano Atlântico. Ou seja, é uma massa é o quê? Ela vem falando o quê? Ela é mais quente, ela muda a temperatura. Vamos lá, trata-se de uma massa que atua ao longo do litoral brasileiro. Nordeste até o sul do país, sendo originário no Oceano Atlântico, ou seja, já é uma massa atlântica com características quente e úmida, podendo provocar chuvas. Vamos lá na questão? Primeiro, qual que vem aqui, Eu vou te mostrar aqui, Olha o mapa aqui. Olha o mapa de massas de ar do Brasil aqui, Massa, aqui, Qual que vem que atua do sul, aqui é o sul do Brasil, até o Nordeste, no litoral brasileiro. Vem da onde? Massa tropical atlântica. Ou seja, nós já podemos eliminar duas aqui, Massa tropical continental não é, se vem do litoral não é continental, e massa tropical continental não é. Se vem do litoral, aqui, veio do litoral, tá vendo? Olha onde é que tá o litoral aqui, Isso aqui é litoral, veio do litoral. Se é do litoral, não tem como ser continental. Então estamos entre A e B, finge que você não tá vendo esse vermelho aí. Estamos entre a B e a C. Vamos voltar lá? 2. Trata-se de massa de ar que atua em todo o território brasileiro, sendo formado em áreas de altas latitudes, percorrendo áreas oceânicas, contribui para diminuir a temperatura do território brasileiro, causando geadas no Sudeste e um fenômeno de friagem no Nordeste.
Volta aqui para mim, aqui, ó. Aqui, ó. Presta atenção aqui em mim. Presta atenção aqui em mim. Deixa eu te falar. Se causa geada, se causa frio, ela vem do sul. A massa que atua no Brasil que vem do sul é polar. Polar, porque vem do sul. Se causar frio, se falasse quente, úmida, tropical, ou então tropical ou equatorial. Massa quente, equatorial ou tropical. Massa fria causa geada, causa frio, massa polar. Massa fria causa geada. O que é? Os polos são frios. Então, os polos, o polo sul, ele cria-se uma massa que vem subindo. Vamos lá na figura para a gente ver? Só presta atenção aqui, ó. Aqui, ó. Vem, ó. Vamos interpretar. Trata-se de uma massa que atua em todo o território brasileiro. Todas aqui ó, que atuam em todo o território brasileiro, ó. Essa aqui atua no litoral, chega no litoral. Vou apagar aqui para a gente poder dar uma observada. Como nós já vimos a primeira, aqui ó, massa tropical atlântica atua no litoral, massa equatorial atlântica atua somente no litoral norte, massa equatorial continental atua predominantemente na região norte, massa tropical continental atua na divisa entre o Brasil e massa polar atlântica, olha onde que ela vem? No norte, no sudeste, tá vendo como ela atua, como a atuação dela é grande? Então, ou seja, massa polar atlântica. O que eu te falei aqui do frio? Então, do frio, se é frio, não pode ser equatorial. Se é frio, não pode ser equatorial. Então, aqui está errado. Equatorial não pode ser. Se está falando de causa geada, não pode ser. Equatorial, também não. Aí, massa polar atlântica. Tá vendo como ele pegou A. Se você não souber a primeira, você vai ficar entre A e AB. Se você não souber, agora vamos para a terceira. Terceira alternativa. Trata-se de massas de ar. Desculpa. Trata-se de massa de ar que influencia no território brasileiro ao deslocar calor e umidade. Ó, falou de calor e umidade, pode ser polar? Falou de calor e umidade, pode ser polar? Não. Ou é tropical, ou é equatorial. E provocar instabilidade oriunda do oeste da Amazônia. Provoca chuvas nessa área no verão e outono e pode causar chuvas em outras regiões do país. Galera, deixa eu te falar aqui. Qual que é a região Amazônia? Está perto da onde? Está perto da linha do Equador. Do Equador. Está perto da linha do Equador. Então, ou seja, se está perto da linha do Equador, é uma massa equatorial. Equatorial. Aqui é uma massa equatorial. Vamos procurar outras características. Trata-se de massa de ar que influencia no território brasileiro. Ao deslocar calor e umidade e provocar instabilidade. Se é oriunda do oeste da Amazônia. Galera, se falou Amazonas, Amazonas não é litoral. Então, é equatorial continental. Continental. Equatorial continental. Então, é massa equatorial continental. Vamos lá na resposta? Massa equatorial continental. Massa equatorial continental. Massa equatorial atlântica pode ser? Não. Se está falando do norte da Amazonas, aqui é Amazonas aqui, ó. Aqui é Amazonas aqui, ó. Tudo isso aqui é Amazonas. Qual que é que faz aqui? Massa equatorial continental. Pode ser massa equatorial atlântica? Também não. Essa aqui, letra C, também não. Pode ser massa equatorial continental? Pode, mas as outras estando erradas, a correta, letra B. Questão correta, letra B. Galera, como te falei, gostei da questão. Questão bem elaborada, questão que dá para você interpretar com um pouco de conhecimento ou com algumas coisas que você saiba. Beleza? Questão bem elaborada. Gostei da questão. Vamos para a próxima, então? Vamos para a próxima? Essa aqui, galera, é uma questão mais chatinha de se fazer. Que é uma coisa que você não vai ter dado muito foco, eu imagino, porque não é tão comum de cair isso. Não é tão comum, não é uma situação tão importante assim para ser tratada em prova, não é uma situação tão que se dá uma importância mundial tão grande.
Só para você ter uma ideia, só para me ilustrar por que não tem essa importância mundial, galera, deixa eu te falar. A agricultura nos Estados Unidos, só um pequeno resumo em relação à agricultura dos Estados Unidos. A agricultura nos Estados Unidos exerce uma grande importância mundial, de exportação, de importação, de produção e tal, não sei o quê. Os Estados Unidos exerce importância em tudo. Isso é fato, isso é fato. A maior potência do mundo exerce importância em tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esta agricultura, para o país da América, para os Estados Unidos, ela exerce apenas 2% do PIB nacional. 2% do PIB nacional. Isso é muito pouco. Ou seja, a agricultura é um sistema secundário para a economia estadunidense. É um sistema secundário para a economia americana. Ou seja, assim, por mais que ele exerça uma importância mundial, por mais que ele tenha uma importância imensa no mundo em relação a essa agricultura, para o país Estados Unidos, é 2% só, galera. É muito pouco, é muito pouco. Então, assim, é uma questão que não é comum de cair. É uma questão um pouco chata, meio assim. Você vai poder ir fazendo mais por eliminação. Se você, igual, para mim, que tem um conhecimento um pouco melhor de geografia, que não sei tudo, graças a Deus não sei tudo, porque senão seria Deus. Para mim, que tem um conhecimento um pouco melhor de geografia, eu já achei um pouco puxado. Já achei assim, para você saber coisinha pequena, coisinha que não tem tanta importância para o mundo assim. Existem N abordagens sobre a agricultura mais importantes de ser feito. Mas vai entender, né? Cabeça de gente é difícil de entender. Cabeça de quem elabora a prova de concurso é muito mais difícil de entender. Então, a questão daí nós vamos fazer, mas assim, igual eu estou te falando, é uma questão pouco provável de se cair em outras provas ou de outras formas serem cobradas. Beleza? Vamos lá, então. Sabe-se que nos Estados Unidos a agricultura é bastante modernizada, estando interligada à indústria, ao setor de serviços e ao capital financeiro, com grande parte do que é produzido sendo comercializado nas bolsas de valores. Aqui, isso aqui é importante. Isso aqui é importante para a história, mas para a questão não tem tanta importância assim não. Neste contexto, um dos modelos de produção se baseia em grandes propriedades no meio oeste do país, destinado à produção de grãos e fibras, as commodities. Não sei como fala isso, porque eu não sei falar inglês. Que são produtos primários comercializados no mercado mundial. Para otimizar os ganhos, intensifica-se o uso do solo e o aprofundamento dos ganhos de escala, produção em larga quantidade. Considerando essa descrição de produção, é correto afirmar que trata-se do modelo de produção. Ele quer saber de que trata esse modelo de produção. De que trata? Nós vamos começar aqui, Bolsa de valores. O que se trata de bolsa de valores? A bolsa de valores é um lugar de capital aberto, onde todo mundo pode comprar. Capital aberto. Tudo que aparece na bolsa de valores, você pode entrar aí e criar uma conta em uma plataforma de compra de ações, que eu não sou especialista também em bolsa de valores, e comprar qualquer coisa que você queira comprar que esteja lá disponível no capital aberto. Você faz esse investimento. Mas vamos primeiro falar o que se trata, o que é commodities. Commodities por exemplo, são mercadorias. O significado da palavra commodities, da palavra commodities é mercadorias. Mercadorias, que tipo de mercadorias, professor? Por exemplo, mercadorias que serão usadas por outras empresas. Por exemplo, milho, por exemplo, o trigo, por exemplo, o óleo, por exemplo, minerais. A produção dessas mercadorias que serão usadas em outras indústrias, em outras fabricações, elas podem ser enquadradas nesse tipo de commodities. Mas aí vamos começar aqui. Na Califórnia, na Califórnia não. No Texas, que a gente já estipulou a resposta, né? No Texas, ele já começa falando do meio oeste. Meio oeste, deixa eu caçar aqui na questão. Aqui, meio oeste.
Se ele está falando do meio oeste, você vai colocar aí na sua cabeça mais ou menos assim um mapa dos Estados Unidos, que é mais ou menos isso aqui. Meio oeste vai mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Aqui vai o leste, aqui o oeste, aqui o norte, aqui o sul. O estado de Texas está aqui, ó. O estado de Texas está aqui no meio oeste norte-americano. Então aí você já pode vir aqui e marcar Texas, né, no caso. Mas como você não sabe onde é, vamos primeiro no californiano. O que quer dizer californiano? Professor, deixa eu te falar. A Califórnia é um outro estado americano, porém não é no meio oeste. Então você já elimina a Califórnia. Já elimina a Califórnia. Se é em outro estado, não é no meio oeste, já elimina a Califórnia. Professor, o que é just in time? Just in time significa, o significado certo de just in time é o momento certo. Momento certo. Esse just in time, ele foi criado no Japão na Toyota, que é o momento certo de você fabricar, a Toyota, que é o momento certo de você fabricar. Ou seja, o que significa o just in time? É você não acumular muito estoque. Você tem o momento certo de estar utilizando aquele estoque. Você não acumulou o estoque foi saindo. De acordo com esse just in time, ele foi criado de acordo com o que foi aumentando a necessidade do mercado de ter o carro da Toyota, foi aumentando a demanda do mercado. Aí você fabricava, liberava uma demanda, depois fabricava, liberava outra demanda. É você ter o momento certo de liberar. Esse é o just in time. Então não tem nada a ver se é no Japão, então não tem nada a ver com os Estados Unidos. Just in time não tem nada a ver com os Estados Unidos. Se é no Japão, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Ops, deixa eu voltar aqui. Just in time, eu acho que aí, funcionou. Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Just in time foi no Japão. Então, ou seja, já podemos eliminar. No Japão. Já podemos. E rotacional, galera, o cultivo rotacional é você criar, por exemplo, você cria um número de bovinos, aí você vem e planta o capim. Você vem e põe o bovino para comer aquele capim, depois você troca de pasto o bovino, coloca em outro pasto e vem e retira a cultura do capim e planta outra coisa para poder o solo ele dar ele melhorar o solo, ele voltar a ser aquele solo mais fértil e não sugar todos os nutrientes que tem no solo. O solo enriquecer novamente. Essa é a cultura rotacional. Então, ou seja, a resposta correta aqui é o Texas. É o Texas. O que eu posso te falar? É dessa região do Texas. É uma região que tem uma enorme extensão territorial. É uma região que tem uma enorme extensão territorial. É uma região fortemente. É uma região que tem um forte recurso hídrico. É uma região que tem um forte recurso hídrico. E tinha um problema. A região tinha um problema, que são os desertos. Porém, quem nunca assistiu um filme de cowboys americanos e tal, aqueles cowboys americanos, os texanos, os cowboys americanos texanos, o que eles faziam? Existiam aqueles cowboys, o cara de chapéu, com arma, não sei o quê, matando um ao outro, mas na verdade aquilo dali são os vaqueiros. Eles iam indo de uma região a outra para poder levar o gado, para poder criar, levando, aí chegava em uma região, parava, criava ali um povoado e tal, tinha aqueles lugares que as mulherzinhas dançavam lá com a perna para cima, com a saia, levantando a saia e tal. Tinha os barzinhos, aqueles que eles entravam abrindo a porta. Quem nunca viu, né? Uma cena de filme, o cara chutando a porta e assim por diante. Aquilo dali é no Texas. Aquilo dali fazia parte da cultura, da agricultura e da pecuária do Texas. Que eles iam rodando com o rebanho para poder levar o rebanho para procurar comida. Porque tinha uma grande parte do Texas que é desértica. Beleza, galera? Deu para entender? Como eu te falei, essa questão é uma questãozinha um pouco chata, não é uma questão muito boa de se resolver, não. Mas vamos para a próxima. Vamos para a próxima.
Nessa terceira questão, o que eu te falei? As questões que falam da história. As questões que falam da história do que você pode responder com a prova de história, com seus conhecimentos na área de história. Sobre as características da geopolítica na África e no final do século XX e no início do século XXI, analise as afirmativas a seguir. Galera, deixa eu te falar aqui. Sobre isso aqui, nós já falamos em aulas anteriores, respondendo questões desta banca. Sobre isso aqui, nós já falamos em aulas anteriores, respondendo questões dessa banca. Vamos lá. Em Ruanda, onde é Ruanda? Na África, viu? Em Ruanda, na África, no continente africano, na década de 1990, ocorreu um intenso conflito étnico envolvendo Hutus, que são duas etnias, e os Tutsis, que resultou em um enorme genocídio com aproximadamente 800 mil pessoas mortas. No período do conflito, representantes das duas etnias tiveram que se refugiar em Uganda e na atual República Democrática do Congo. A princípio, eu já vou te falar que está certo. Por que está certo, galera? Deixa eu te falar. Qual que era o objetivo do conflito? O objetivo do conflito era quem? Era ataque dos Tutsis, com mais alguns Hutus moderados, contra as tropas governamentais. Ou seja, então os dois representantes das duas etnias tiveram que se refugiar, que é o que está falando aí na questão. Porque os moderados se juntaram com os Hutus moderados se juntaram com os Tutsis contra as tropas dos governos, as tropas governamentais. As tropas governamentais acabaram matando muita gente, acabou sendo um genocídio muito grande. O povo da África é um povo sofrido, No século XX, então, eles passaram cada aperto, menino, você até é doido. Passaram cada aperto difícil. Vamos para a próxima. No Sudão, na África também, em 2003, recente, né? Foi deflagrado um conflito de Darfur, cujo resultado foi milhares de mortes e mais de 2,7 milhões de refugiados. Em 2008, tropas de paz da União Africana e da ONU, Organização das Nações Unidas, que foi criada com o objetivo de criar a paz, foram deslocados para a região de Darfur, para proteger milhões de refugiados que viviam em condições subhumanas. Galera, corretíssima. O que foi esse conflito aí, ó? Grupos milicianos do oeste do Sudão contra o governo. Essa guerra que vem falando, esse conflito que vem falando nessa questão número 2, ele se arrasta até os dias atuais. Infelizmente. Ele se arrasta até os dias atuais, fazendo vítimas e tal. Qual o objetivo desse conflito? As tropas, as regiões, proteger milhões, tropas de paz africanas foram deslocadas para a região da Darfur para proteger milhões em regiões subhumanas. Foi deflagrado como Darfur, cujo resultado foi milhares de mortes e mais em 2008 tropas de paz. O que aconteceu? Essa guerra se arrastou desde 1950. E como eu te falei, desculpa aí que deu uma embaralhada por causa das guerras. Como eu te falei, ela vem se criando até os dias atuais. Qual que era o objetivo dessa guerra? O objetivo dessa guerra era mais igualdade entre as pessoas. Mais igualdade entre as pessoas do Sudão. Os moradores da região oeste do Sudão, os milicianos da região oeste do Sudão, se revoltaram contra o governo do Sudão porque eles alegaram que os governantes do Sudão não estavam dando a atenção necessária para o desenvolvimento social na região oeste. Não estavam dando a atenção necessária para o desenvolvimento social na região oeste. Então, ou seja, aí os moradores dessa região oeste do Sudão, eles queriam a atenção do governo, senão eles queriam a independência. Eles queriam formar um país independente.
Aí os governantes não aceitavam, os governantes sudaneses não aceitaram essa independência, então o que eles fizeram? Foram contra e tal, e essa guerra se arrasta até os dias atuais. Essa guerra se arrasta até os dias atuais, infelizmente. Então, na próxima, Primavera Árabe. Galera, Primavera Árabe cai em prova despencado. Direto. Primavera Árabe é o nome dado ao conjunto de levantes populares que tiveram início no norte da África em 2010. As primeiras manifestações ocorreram na Tunísia, objetivando a deposição do governo ditatorial. Nesse país, posteriormente os movimentos chegaram a Marrocos, Argélia, Egito e Líbia. Galera, certíssimo. Qual que é as observações que podemos fazer aqui em relação a essa Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi uma revolta da população contra os governos, os regimes ditatoriais, para melhoria de qualidade de vida, auxílio para os moradores ali. Tal. Aí uma observação importante que nós podemos fazer em relação à Primavera Árabe, que é um conflito bem recente, é um conflito de 2010. Como que essa ideia da Primavera Árabe foi deflagrada entre as pessoas? Uma observação importante. Como que essa ideia da Primavera Árabe foi deflagrada entre as pessoas? Essa ideia da Primavera Árabe foi deflagrada através das redes sociais. Através de redes sociais. Tipo assim, o que nós vivemos hoje, por exemplo, nessas manifestações aí que tivemos contra o governo atualmente, através de onde que eles se reuniram? Não teve nenhuma reunião que teve aquele tanto de gente lá que foi lá no Congresso aquele dia. Através das redes sociais. Eles se reuniram nas redes sociais. Esse fundamento utilizado nos dias atuais também foi utilizado na Primavera Árabe. Qual que é a coincidência? A partir do momento que na Tunísia começou a deflagrar essa ideia da Primavera Árabe, exigindo mais atenção, exigindo um maior apoio social, e indo contra os regimes ditatoriais, o que foi acontecendo? Se espalhou pelos países árabes, pelos países que são da língua árabe, do norte da África e do Oriente Médio. Ou seja, e quais são esses países? Marrocos, Argélia, Egito, Líbia, são países que estão ali no norte da África e no Oriente Médio. São países que têm como principal língua a língua árabe. Por isso se deu o nome de Primavera Árabe. Então essa questão aí está corretíssima. As observações que a gente pode fazer aqui em relação a isso, por exemplo, se você tivesse lá nessa questão entre Marrocos, se você viesse aqui e colocasse assim, a Primavera Árabe é o nome dado ao conjunto de levantes populares, tivesse um início no norte da África em 2010, as primeiras manifestações ocorreram na Tunísia, objetivando a deposição do governo ditatorial nesse país. Posteriormente, os movimentos chegaram a Marrocos, Itália, aí põe Marrocos, Itália, Egito e Japão. Estaria correto? Estaria correta essa questão? Estaria errado. Por quê? Foi nos países do norte africano, do norte da África e nos países do Oriente Médio. Todos esses países aqui estão no Oriente Médio e no norte da África. Todos esses países estão. Já a Itália não está no norte da África nem no Oriente Médio. Já o Japão não está no norte da África nem no Oriente Médio. Ou seja, então, como eu te falei, se tivesse assim, estaria errado. Como não está assim e só tem país do norte da África e do Oriente Médio, está corretíssimo. Então, a 1 está correta, a 2 está correta e a 3 também está correta. Beleza? Entendido aí, galera? Argélia, Egito, Líbia e Marrocos também fizeram parte da Primavera Árabe. Passou aqui sem querer. Beleza? Entendido? Então, resposta correta, letra A. Resposta correta, letra A. Beleza?
Vamos para a próxima, então? Essa aqui é a mais fácil. Essa é para você não zerar. Essa aqui é para você simplesmente não zerar. Beleza? Então vamos lá nessa aqui? Vamos lá. Primeiro, a partir da segunda metade da década de 1980, algumas atividades no campo começaram a se destacar, resultando na denominação de um novo rural brasileiro. Novo rural brasileiro. Novo rural brasileiro. Denominando um novo rural brasileiro. Considerando essa nova etapa no desenvolvimento no campo brasileiro, são exemplos de atividades ligadas ao novo rural. Exceto, galera, presta bastante atenção nessa questão aqui, ó. Presta bastante atenção. Ah, professor, mas eu sou concurseiro, eu estou cansado de saber isso. Deixa eu te falar. Você está cansado de saber, eu estou cansado de saber, João está cansado de saber, Pedro está cansado de saber, Maria está cansada de saber. Mas erra. Mas erra. Quando vem lá na alternativa, marque a alternativa incorreta. Galera, parece que na hora que você está lá abaixado, fazendo a prova e não sei o que, parece que o trem dá um branco. Parece que essa palavra é incorreta, essa palavra é certa, some de sua cabeça, some de sua cabeça. Eu sou concurseiro antigo, eu já fiz muito concurso, já prestei vários concursos, já fui aprovado, como disse para você, em alguns, já fui reprovado em outros, não obtive êxito em alguns, obtive êxito em outros, e assim por diante. Galera, se eu for fazer uma prova, eu deixo passar despercebido. Se eu não prestar atenção, se eu não estiver muito concentrado, se você estiver lá na hora da prova, pensando naquela cerveja que você vai tomar depois, pensando na namorada que você vai encontrar, pensando na pessoa que você vai achar ali, você olhando para a mulher da frente, olhando para o cara atrás, não sei o quê. Ah, olha para você ver, moço, eu já estou pensando na escolinha, encontrar aquela mulher ali na escolinha, o trem vai ser bom. O trem vai ser bom, não sei como é que é, não sei o quê. Eu já estou pensando na escolinha, encontrar aquele cara, olha que aquele cara bonitão, forte, não sei o quê. Galera, concentra na prova. Você vai errar isso aqui. Se você não concentrar na prova, se você não pensar no que você está fazendo, você vai errar. Se você já estiver pensando no carro que você vai comprar depois, quando você já estiver ganhando seu salário oficial, você vai errar. Você vai errar essa parte do exceto e do incorreto. Porque erra, todo mundo erra. Mas também não adianta você achar que é o fim do mundo porque você errou, não, porque não é o fim do mundo. Mas, por favor, presta atenção. Se você tiver errado e sabendo que você prestou atenção, o desencargo de consciência é muito menor. O peso na sua consciência vai ser muito menor. Agora, se você estiver pensando lá na morte da bezerra, pensando lá no que você vai fazer depois, pensando no carnaval, que você está indo para Belo Horizonte, pensando no carnaval, que você vai lá para o Parque Sagarana, que é aqui de Montes Claros, que vai ter carnaval, pensando no carnaval, que você está indo para Diamantina, se você estiver pensando nisso, você vai errar. Você vai errar. Se na época da prova você pensou isso, você errou. Você errou. Ah, não, já vem lá. E tal, não sei o que, no rural brasileiro, a prática de piscicultura. Oh, eu acertei, tô bonitão na fita, acertei essa, vou para a próxima. Calma, moço. Calma. Calma, baixa a bolinha só um tiquinho, baixa a bolinha, vem, dá uma olhada, olha se tá certo, olha se tá errado. Baixa a bolinha um tiquinho, vai lá, presta atenção direito, olha direito, beleza? Vamos então para a questão, para a gente ver? Então, direito, isso aqui é para você não errar. Isso aqui é para quem não quer zerar a prova, essa questão. Então, se ele pediu exceto, nós vamos procurar que está errada. A primeira. Não, primeiro, o que eu vou te falar do novo rural brasileiro? Galera, o novo rural brasileiro é uma evolução do meio rural. É a evolução do meio rural. Se você tem um avô, se você tem uma avó, um bisavó que morava na roça antigamente, as coisas eram diferentes. Por exemplo, se você vê a evolução dos tempos, se você for atualmente, se você procurar saber atualmente sobre os queijos fabricados em Minas Gerais, queijos fabricados lá no Serra da Canastra, do leite tirado na vaca, em temperatura ambiente de 23 centímetros, ordenhado por mãos de anões das montanhas, não sei o que, ganhou prêmio, melhor queijo do mundo. Oh, meu Deus, é o melhor queijo do mundo. Galera, isso é evolução. Isso é evolução do meio rural. Só de você pegar um queijo que é feito artesanalmente e exportar esse queijo e mostrar esse queijo para o mundo, isso é evolução. Isso é o novo rural. O rural antigo do Brasil era qual? Aquela produção familiar. Aquela produção familiar, aquela produção que
você produzia aqui e não tinha uma evolução maquinário, não tinha uma ordenha mecânica, não tinha uma máquina, uma colheitadeira, não tinha isso, não tinha aquilo. Isso era. O rural era utilizado apenas para produzir. O rural não era utilizado para ser visitado. O rural não era utilizado para virar uma atração nacional. O rural era utilizado para apenas produzir alimentos, produzir carne, produção agropecuária, produção pecuária, produção de grãos e assim por diante. Isso era o meio rural antigo. A evolução do meio rural nos traz um meio rural mais atual, nos traz um meio rural mais novo. E o que é esse novo rural? Por exemplo, a prática de piscicultura. Primeiro, a palavra piscicultura, se você for perguntar seu avô, sua avó, seu bisavô, sua bisavó e até seus pais, se eles forem um pouco mais velhos, eles vão ter um pouco de dificuldade para entender a palavra piscicultura. Ou seja, se é uma palavra recente, faz parte do atual. Faz parte do atual. A prática de piscicultura é o quê? A criação de peixes. A criação de peixes. Isso faz parte do meio rural, do novo rural brasileiro? Isso faz parte do novo rural brasileiro? Faz parte do novo rural brasileiro. Isso faz parte do novo rural brasileiro. Vamos soltar a letra B e ir para a próxima. O plantio de flores. Galera, deixa eu te falar. A não ser para embelezar. A não ser para embelezar uma varanda, para embelezar um quintal, para embelezar o terreiro. As pessoas antigamente se preocuparam em produzir flores. As pessoas antigamente se preocupavam em produzir flores? Não. Elas não se preocupavam em produzir flores. Se você queria se você queria alguma flor, o que você fazia? Você plantava no seu quintal. Os quintais de antigamente tinham lá um tanto de rosa plantada, um tanto de tipo de flor plantado. Você plantava no seu quintal, por exemplo, você dá uma flor para alguém, você ia lá, cortava a flor e dava. Um exemplo em relação a flores, que não existia esse comércio de flores. Meu pai conta que quando ele foi conquistar minha mãe, ele pegou uma manga rosa, ele sabia que ela gostava de manga rosa, e deu para ela uma manga. Isso há 40 anos, 50 anos atrás, não, 45 anos atrás. Isso há 45 anos atrás. Ele deu para que eles têm 40 e poucos anos de casado, há 45 ou mais anos atrás. Deu para ela uma manga. Ou seja, para conquistar ela, ele deu uma manga. Hoje, para se conquistar uma mulher, você dá um buquê de flor, você dá aquelas flores mais bonitas, mais caras, que eu não estou lembrado do nome. Então, o cultivo de flores para o comércio é uma coisa atual, é uma coisa recente. O cultivo de flores, então, está corretíssimo. Outro fator importante, o turismo rural. O turismo rural. É até engraçado. O turismo rural é até engraçado eu falar com você sobre turismo rural. Turismo rural, galera, é recente. Antigamente não se entendia a fazenda como um meio de visitação. Antigamente não se entendia a fazenda como meio de visitação. Por quê? Porque a maioria das pessoas já tinham vindo do meio rural, já tinha um convívio, não ia ser novidade, aquele ambiente ali não era nada novo, não era novidade. Isso antes de 1980, que a gente está falando aqui, da década de 1980. Não era nada novidade. A partir da década de 1980, quando a sociedade passou a se urbanizar, a sociedade passou a sair do meio rural e se urbanizar, os filhos eles já não se identificavam mais com o meio rural. Os filhos eles já não conheciam mais o meio rural. Ou seja, o meio rural passou a ser uma novidade, passou a ser uma coisa que atraía pessoas para conhecer, para deslumbrar, para vislumbrar aquilo dali, para observar aquilo dali, admirar. O meio rural passou a ser isso. Tem gente que tem aí 40 anos, 40 não, 30 anos, que nunca andou de cavalo, que nunca viu uma vaca,
que acha que leite chega lá na caixinha e aquilo dali é a produção de leite. Que o leite de caixinha, o leite saquinho, é aquilo dali que é a produção de leite. Não sabe nem de onde vem o leite. Ah, não é possível, professor. É possível, galera. Eu que estou aqui no norte de Minas, não sei de onde é que você está assistindo, é mais comum eu ter essa vida, eu conhecer isso. Mas mesmo assim, aqui ainda tem gente. Mas se você for em uma capital, tem crianças lá, tem adolescentes, jovens de 20 e poucos anos que nunca foi numa roça, que não sabe onde é que é uma roça. Então, ou seja, o turismo rural passou a ser uma atração. Passou a ser uma atração. Então, o turismo rural está correto. A resposta certa é essa aqui, ó. A expansão da monocultura do eucalipto. A monocultura do eucalipto, ele se expandiu nos anos de 2000. Nos anos de 2000, não nos anos de 1980. Monocultura do eucalipto se expandiu nos anos de 2000. Está aqui um problema atual. Primeiro, no campo, monocultura já é um problema. Monocultura já é um problema. Por que é um problema, professor? Porque quando você cria só uma cultura, a terra vai enfraquecendo. A terra vai perdendo todos os seus nutrientes quando você cria só uma cultura. Então, ou seja, monocultura já é um problema para o campo. Então, a resposta correta, a resposta é certo, porém, a que você deve marcar, letra B. Beleza? Entendi desse aí? Vamos para a próxima, então? Vamos para a próxima. Um dos segredos do sucesso no Japão no século XX foi a adoção de uma nova forma de organização, criada pela indústria automobilística japonesa com o objetivo de reduzir custos e otimizar a produção. Redução de custos e otimizar a produção. Otimizar. O que é otimizar a produção? É tornar a produção um pouco mais objetiva. Tal processo se baseia na aquisição de matérias-primas de acordo com a necessidade de produção, criando um sistema de estoque mínimo, custos de produção desde o início, diminuindo os custos de produção desde o início. O processo começa com o levantamento das encomendas finais. Com base neles, fazem o pedido de peças, que são entregues por empresas subcontratadas no sistema de hora certa. Assim, no interior da fábrica, as funções de determinadas etapas ficam a cargo de um grupo operário e não somente de um trabalhador. Galera, vamos lá. Assinale a alternativa que identifique corretamente o trecho apresentado. Eu vou passar rapidinho aqui em cada um e eu vou te adiantar que se você prestou atenção na explicação disso aqui, ó, você já sabe que se trata disso, just in time. Que eu falei com você, quem é que foi? Onde foi? Toyota. Onde que foi? Toyota. Foi na Toyota. Então você já vai saber a resposta, se você prestar atenção. Mas vamos lá, eu vou explicar um pouco de cada um, para a gente não perder o foco. O Fordismo. O Fordismo foi em 1914, começou, criado por Henry Ford. Qual que é a ideia do Fordismo? O Fordismo, a ideia era reduzir o tempo de produção e o custo dos veículos. Os veículos da Ford. Henry Ford criou essa forma para reduzir os custos de produção e reduzir o tempo de produção e diminuir os custos. Porém, nesse Fordismo aqui, cada profissional era responsável por... Aí, até aqui está tudo certo. Reduzir os custos e diminuir o tempo de produção, está tudo certo, igual o texto. Mas, porém, no Fordismo, cada profissional era responsável por uma área de montagem. Já nisso aqui que ele colocou aqui, ó, as funções de determinadas etapas ficam a cargo de um grupo de operários e não somente de um trabalhador. Então, o Fordismo está errado. O Taylorismo. Taylorismo foi criado por Frederick Taylor nos Estados Unidos em 1911. Vou te adiantar que não tem nada a ver com o Taylorismo. Não tem nada a ver. O Taylorismo ele tem muito a ver com o Fordismo, na redução de custo de produção e tal. Eles são bem parecidos.
Só que ele não é isso, porque aqui no Taylorismo também um trabalhador só que era responsável por por cada fase da produção. Não era um grupo de trabalhadores. Keynesianismo, criado por John Maynard Keynes, defendia que devia haver interferência do Estado na economia. Galera, deixa eu te falar. O que é que tem a ver isso aí que ele colocou com interferência do Estado na economia? Interferência. Ele era contrário ao liberalismo. Contrário, ele era contra. Então não tem nada a ver. A liberdade econômica. Ele era a favor do Estado interferir. No Taylorismo, ele era a favor do Estado interferir. Então, ou seja, não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Não tem nada a ver. Então, a resposta correta para podermos colocar aqui é o toyotismo. Galera, deixa eu te falar. Se você prestou atenção lá no que eu te falei lá, nesta questão aqui, ó, nessa just in time é exatamente o just in time é exatamente o que ele está falando aqui. É reduzir o custo, é otimizar a produção, é ele pegar aqui, ó. Como que é que funciona? Eu estou montando um carro. Eu só vou ter no meu estoque, por exemplo, está na fase da produção dos pneus. Eu só vou ter no meu estoque só as borrachas dos pneus. Vou produzir todos os pneus que eu acho que é necessário. Vou passar por uma próxima fase, montagem de painel. Eu só vou ter no meu estoque o que faz parte do painel. Vou produzir todos os painéis que eu acho necessário. Passa para a próxima fase, motor. Só vou ter no meu estoque o que for referente ao motor. Vou produzir tudo. Como era um grupo de pessoas, a produção ela era mais rápido, era desenvolvida de uma forma mais objetiva. Então eu só vou produzir dessa forma. Então a resposta correta desta questão aí, galera, é toyotismo. Se você prestar atenção lá o que é, se você sabe o que é just in time, você vai saber responder essa questão também. Beleza, galera? Galera, então é isso. A prova não estava difícil. Foi uma prova um pouco chatinha assim de se explicar, mas mais voltada para a geografia humana, para o lado histórico, bem mais voltada para a geografia humana, para o lado histórico. A questão de geografia física, de massas de ar, bacana. Uma questão bem fácil de você resolver, interpretar. Era uma questão que, se você conseguisse interpretar mais ou menos, você conseguia acertar. As questões de história, a que eu achei um pouquinho sem graça, um pouquinho besta, é aquela questão dos Estados Unidos, que eu não acho que tem tanta importância mundial. Tem N outros assuntos para serem tratados que tem mais importância mundial do que esse. Mas, assim, em geral, essa prova do curso de oficiais estava mais fácil do que a prova de praças. Se você tentou a prova de praças e de oficiais, pelo menos em geografia, eu imagino que você teve um pouco mais de facilidade. Beleza, galera? Então é isso. Fiquem com Deus. Bom resultado. Foco. Se não foi dessa vez, não desista. Tenha foco. Não desista jamais. Beleza? Fiquem com Deus. Valeu, galera.